Esse vídeo está sendo gravado nesta data que está posta aí no quadro, que é exatamente uma terça-feira. No dia anterior, segunda-feira, obviamente, eu estava fazendo uma revisão com a minha filha, que está no 9º ano, tá certo? Hoje, dia de terça-feira, ela está realizando uma avaliação parcial na escola onde ela estuda. E durante o processo de revisão feito com ela fez a seguinte pergunta: pai, por que você não compartilha essa forma de ensinar matemática que você faz comigo, com as outras crianças e os outros jovens? Tá certo? Eu sei que você faz formação de professores, porque eu sou formador de professores, eu trabalho numa universidade, entendeu? Eu estudo matemática forte há 30 anos. Eu comecei com a capacitação de professores, formação de professores em 95 para 96, tá certo? Então, já tem aí algum tempo, né, de formação de professores. Quase 8.000 professores já se formaram comigo, tá certo? Na universidade que eu trabalho, tá certo? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque a forma com que eu ensino matemática para minha filha é uma forma totalmente diferenciada do que o professor do seu filho, da sua filha, ou da criança que está com você, do jovem que está com você, de fato é ensinado, tá certo? Então eu resolvi criar esse projeto que está intitulado aí, ó, Aluno Nota 10, né? Aluno Nota 10. Eu gostaria de esclarecer para você, pai e mãe, o responsável, que eu não sou um professor de reforço. O que eu vou fazer, eu vou, digamos assim, ensinar o teu filho, tua filha, ou a pessoa, a criança, o jovem responsável, a estudar matemática. Não da forma acadêmica, mas de uma forma literalmente agradável, tá certo? Eu quero dizer para você que se a criança, se o jovem tem dificuldade de aprendizado, se ela seguir ou se ele seguir o que eu vou dizer, literalmente, num prazo de pelo menos 6 meses a 1 ano, ele vai aprender a estudar matemática, entendeu? De uma maneira muito prazerosa, de uma maneira que ele vai entender literalmente. Eu sei que nesse momento os pais e os responsáveis pelas crianças, pelos jovens, a grande maioria não tem tempo e, ao mesmo tempo, não apresenta habilidade ou não sabe a matemática escolar mais. Não sabe, né? Esqueceu, coisa parecida, né? A turbulência da vida faz isso, entendeu? Então, eu quero auxiliar você, né? Eu quero auxiliar você do mesmo jeito que eu auxilio a minha filha, né? Que ela é uma aluna nota 10. Nota 10. Mas ela não é uma aluna nota 10 só na matemática. Não, não. Ela é uma aluna nota 10 em outras disciplinas também. Ela estuda quando ela está, digamos assim, brincando com a vida, ela fica média 9 em matemática, tá certo? Só para deixar muito claro. Ou quando eu estou muito atarefado também, que eu não estou dando auxílio a ela é média 9 em matemática. Mas é uma aluna nota 10 no meu ponto de vista, tá certo? No meu ponto de vista. Então o que eu quero fazer é compartilhar isso, né? Com o teu filho, com a tua filha, ou com a criança, ou com o jovem que habita a tua casa. Tá certo? Eu não quero tirar a tua responsabilidade, pelo contrário, quem sabe você também não vai lembrar algumas coisas, tá certo? E você vai ajudar, né, compartilhar, né, com a criança, o jovem, sobre a matemática. E qual é a matemática que eu estou falando? Toda a matemática, do Fundamental 1, do Fundamental 2 e médio. Então, eu vou atender o garoto do Fundamental 1, que hoje é anos iniciais, o garoto do Fundamental 2, tá certo? Que agora é anos finais, e o garoto do ensino médio. As postagens vão ser feitas em grupo de WhatsApp, grupo de Instagram, entendeu? Ou via Google Drive. Postagem, compartilhamento via quem? Google Drive, tá certo? Então eu tenho esses 3 meios de comunicação para ser feito. Mas melhor do que falar, tá certo? Seria interessante você entender a forma como eu vou explicar a matemática, tá certo? E eu vou fazer assim, primeiro aninho, segundo aninho, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, tá certo? Eu vou seguir esse script, né? Mas, repito, eu não sou um professor auxiliar da escola, não. Eu vou ensinar teu filho a estudar matemática, a gostar de matemática, a ser um aluno nota 10 em matemática, que ele possa seguir, caso ele queira, engenharia, mas ele pode muito bem gabaritar uma prova do Enem, por exemplo, para medicina, por exemplo.
tá certo? Ou para a própria matemática. De repente ele se apaixona pela matemática e vem fazer matemática comigo, né, na universidade a qual eu trabalho, tá certo? Que é a Federal, tá certo? A Federal. Tudo bem? Então, melhor do que estar falando aqui, eu vou apresentar para você, um pequeno trecho, um exemplo. E se você mesmo, pai e mãe, responsável, se você entender, então imagine o que vai acontecer com a tua criança que está na lida ali todo dia, tá certo? A forma de eu fazer matemática vai ser uma forma diferenciada, tá certo? O recurso, eu vou usar que recurso? Recursos simples, recursos bem simples. Quando possível for. Quando não for possível, eu uso o recurso mesmo da caneta, do papel e do livro, tá certo? Basicamente é isso. Mas melhor do que estar falando aqui é você, né, é você ver com seus próprios olhos como que eu vou fazer isso. Se eu conseguir te convencer, você traz esse garoto para estudar comigo, tá certo? As nossas postagens vão ser feitas segunda, quarta e sexta. Eu vou fazer postagem ao mesmo tempo de teoria e exercício. Teoria e exercício. Basicamente é isso, ou então as coisas vão se misturando. Mas vão ser segunda, quarta e sexta. E eu te garanto que muito em breve, se o teu filho, tua filha, ou a pessoa, ou a criança ou jovem, fizer o que eu estou falando, ele se torna um aluno nota 10. Eu não estou dizendo que ele vai se tornar de um dia para o outro. Não, não, não. Isso vai demorar um tempo, tá certo? Eu faço questão de trabalhar, inclusive, com os garotos que têm muita dificuldade. Porque se eu faço um garoto que tem muita dificuldade aprender matemática, um garoto que tem habilidade, ele vai ficar top de linha, tá certo? Então, eu, professor Anselmo, faço questão de trabalhar com o garoto que tem dificuldade. Repito, se eu faço um aluno com dificuldade aprender, imagino que eu não vou fazer com um aluno que já gosta de matemática, tá certo? Mas vamos literalmente a pelo menos 2 exemplos de como que nós vamos trabalhar essa matemática. E aí você vai avaliar o trabalho e eu já começo na data que está aparecendo aqui, ó. Na data que está aparecendo aqui, já vamos começar as postagens. Tudo bem? Bem, esse daqui, ó, é o meu ambiente de trabalho. É aqui que eu me sinto à vontade, tá certo? Eu falo assim em público, tal, mas não é a mesma coisa. Aqui não, aqui é meu mundo, entendeu? É meu mundo. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes devido para não alongar muito os vídeos, entendeu? Então, eu vou ser bem sucinto, mas eu faço tudo de maneira totalmente diferenciada. Então, uma atividade é essa daqui. É uma atividade essa daqui, por exemplo, que eu não sei se você recorda ainda, tá certo? Ou se o teu filho, tua filha recorda. Ó, sendo as retas RR paralelas, determine o valor de x. Então, essa reta aqui e essa reta são paralelas. E aqui, ó, tem um ângulo e aqui tem um ângulo. O conjunto universo é os reais. Então, eu quero determinar esse valor aqui, ó, o valor desse valor de x. Obviamente que é em forma de ângulo. Então, rapidamente, tá? Ó, eu pego uma tampinha de lata, entendeu? Um papel velho, tá certo? Aí, o que é que eu faço? Simplesmente eu venho aqui, ó, com isso, eu vou gerar, ó, uma circunferência, ó, uma circunferência. Com essa circunferência eu corto, ó, tá vendo aqui, ó? Eu corto a circunferência. Então, uma volta completa, tá ok? Uma volta completa tem 360 graus, que a gente fala isso com muita propriedade, mas aqui tem que ser rápido. Então, com isso, você tem aqui essa circunferência. Se eu contar a parte de dentro, eu posso chamar isso aqui de círculo, mas não vem ao caso agora. Então, uma volta completa é exatamente 360 graus. Tem toda uma história para isso, mas agora não vem ao caso. Se uma volta completa é 360, quando você divide ao meio, então isso daqui dá quanto? 180. Então tá aqui, ó. Então isso daqui é 180, significa dizer que toda vez que eu juntar esse com esse, dá exatamente quanto? 180. O garoto aprende ou não aprende desse jeito? Tá certo? Aí eu tô apressado, mas tem toda uma construção aqui que nós vamos fazer, né, nas nossas aulas. Então a soma dos dois dá exatamente quanto? 180. Aí o que eu fiz? Peguei aqui essa reta com o pincel e essa varetinha aqui, ó. Peguei essa reta e essa reta, tá certo? E tracei essa daqui, ó, que é para levar para a atividade. Observe. Se você olhar para cá, esse ângulo, então observe, esse ângulo, eu construí aqui o outro, ó, esses dois ângulos aqui, ó, tem a mesma medida, ó, tá certo? Então,
esse ângulo, ó, esse ângulo e esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida. É o que nós chamamos na matemática de OPV. Se você pegar esse ângulo e deslizar para cá, ó, então ele também aqui, ou seja, esse e esse são iguais. Então, utilizando essa estratégia, você consegue fazer com que o garoto resolva o exercício de boa, entendeu? Quer ver? Olha só, olha para o exercício. Você vem aqui e coloca isso bem aqui assim, ó, tá vendo? Esse valor aqui é esse aqui, ó. Você vem para cá, ó, e coloca bem aqui assim, ó, tá vendo? Então, esse valor aqui é 2x mais 30 e esse valor aqui é x mais 30, tá certo? Agora, veja bem o que o garoto vai fazer. Ele pega isso aqui, ó, faz isso, ó. O que acontece? A soma dos dois dá exatamente quanto? 180. Ou seja, viu? Então, veja bem o que acontece. Ó, tá nos moldes do exercício. Tá vendo aqui e tá aqui, tá vendo? Esse ângulo aqui, ele não é igual a esse. Ó, tá vendo? Ou seja, significa dizer o quê? Que esse mais esse dá 180 graus. Ou seja, 2x, vou escrever aqui agora. Aí o garoto vai resolver. Ó, 2x mais 30, aqui eu tô rápido, mas isso é feito com muita propriedade. 2x mais 30 somado a quanto? A esse daqui, ó, tá vendo aqui? Ó, tá aqui ele, ó. A x mais 30, isso dá exatamente igual a quanto? A soma dos dois dá 180. Não tem como o garoto errar. E ele vai aprendendo. Aqui, veja bem. Aqui é muito interessante. Embora não apareça, deixa eu botar aqui com a caneta vermelha. Embora não apareça, aqui tu tem 1. Tá certo? Embora não apareça. Então, basicamente é assim, se nós pudéssemos olhar, ó, por exemplo, o x faz o papel do pino. Então aqui eu tenho 2x, ó, o garoto entende, não tem jeito. E aqui eu tenho 1. Quando eu pego 2 pinos mais um pino, eu tenho quantos pinos? 3 pinos. Aí o garoto vai entender a linguagem simbólica. Então 2 pinos mais um pino, ou seja, 2x mais 1x, dá quanto? O garoto consegue entender que dá 3x mais